agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo de número 23, que diz assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 4: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora vamos lá para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Apenas um versículo. Versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Esperar os irmãos achar para nós lermos no 3, todos juntos, numa só voz. Os irmãos acharam? Diga amém. No 3, 1, 2, 3. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dentro do texto ao qual acabamos de ler, em Gênesis capítulo 1, eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, subordinada ao tema Jesus e a sua missão. Queridos, observamos que, quando se fala de missionário, não houve na terra missionário maior do que o nosso missionário chamado Jesus Cristo de Nazaré. E se tratando que estamos num culto de missão, eu quero falar sobre Jesus, o maior missionário a qual a terra já teve, o maior missionário a qual um dia já passou por essa terra, pregando a palavra do Senhor. Por que eu li lá Gênesis capítulo de número 3? Porque precisamos entender o que aconteceu. Sabemos nós que Deus, Ele olha para a terra e a terra está vazia e sem forma. Então Deus, Ele vai criar a terra. Deus vai criar o sol, vai criar a lua. Deus cria os animais. E Deus também vai criar o homem. Deus cria Adão. E o texto diz que quando Deus cria Adão, Deus, Ele coloca Adão dentro do jardim do Éden. E nesse jardim havia muitas árvores plantadas. Muitas delas eram árvores para se comer, para o alimento do homem. Mas no meio do jardim havia duas árvores, a qual o homem não podia tocar. Uma dessas árvores é a árvore do bem e da ciência e do mal. Deus disse para o homem: de todas as árvores que estão no jardim vocês podem comer, vocês podem se alimentar, mas daquelas duas que estão no meio do jardim, vocês não podem tocar e nem comer. Observa que eles não poderiam nem tocar, quanto menos comer. Só que o texto vai dizer que Deus cria Adão, Deus dá a missão para Adão de colocar o nome nos animais. Ele dá o nome a todos os animais. Só que Deus olha do céu para o homem, Deus olha para Adão e vai perceber algo em Adão, que Adão está se sentindo só, que a solidão se aproximou de Adão. Então Deus vai falar: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma adjuntora. E Deus faz Adão cair num profundo sono, e da costela de Adão cria a mulher, chamada Eva. Só que Deus havia estabelecido uma ordem para Adão e para Eva: vocês estão proibidos
de comer daquela árvore que está no meio do jardim. E o dia que vocês tocar nessa árvore, o dia que vocês comer dessa árvore, certamente vocês morrerão. Eles acataram a ordem do Senhor. O homem tinha comunhão com Deus, de tal forma que todos os dias, na viração do dia, Deus tinha o prazer de descer no jardim para conversar com o homem, para dialogar com o homem, porque nós servimos um Deus que tem prazer em se relacionar com o homem. Deus não é um Deus excluído, Deus não é um Deus que fica pelo canto, Ele é um Deus que gosta de relacionamento. Ele é um Deus que gosta de conversar com a sua criatura. E Deus fazia isso todo final de tarde. Ele descia no jardim para conversar com o homem. E vai dizer a Bíblia que um certo dia, como de costume, Deus desce no jardim no finalzinho da tarde. E Deus procura Adão, e Deus procura Eva. Porém, quando Adão ouve a voz do Senhor, no meio do jardim, o que Adão faz? Adão se esconde. Adão se esconde da presença do Senhor. Por que Adão havia se escondido? Porque Adão tinha desobedecido a ordem do Senhor e comido da árvore que não era para comer. E quando ele come desta árvore, foi aberto o entendimento do homem. Mas ele comeu porque quando Deus desce no jardim que vai falar: Adão, porventura, você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Adão não assume a culpa. Deus pergunta para Eva, Eva também não assume a culpa. Eva falou: eu comi por causa da serpente. Foi a serpente que me enganou. Porque é assim, quando nós cometemos alguma coisa que desagrada a Deus, a gente procura a culpa nos outros. Nós não sabemos reconhecer que o culpado somos nós. Deus, todo o mal que nós vemos sobre a terra, o culpado não é Deus, o culpado é o homem. O que trouxe o mal à terra, o que trouxe a morte à terra, o que trouxe a condenação à terra não foi Deus, foi o pecado da humanidade. Então quando Deus pergunta para Adão, o que Adão vai dizer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Quando Deus pergunta para Eva, por que você fez isso? Não foi eu, foi a serpente que me enganou. E os irmãos conhecem bem a Bíblia. E Deus dá a sentença para os três. Agora, a partir daquele momento, o homem pecou, a aliança foi quebrada. Adão é expulso do jardim juntamente com Eva. E o que Deus faz? Deus coloca querubins na entrada do jardim. Para quê? Para bloquear a entrada do jardim. E quando Deus faz isso, Deus está querendo dizer: o homem não pode mais entrar no meu jardim. Ele está proibido de entrar no meu jardim. Deus coloca uma espada inflamada que vai proteger o caminho que leva até a árvore da vida. Observa que Adão e Eva não comeu da árvore da vida. Comeu da árvore que abriu o entendimento deles, a árvore da ciência do bem e do mal. Agora tem uma espada que bloqueia o acesso, que leva até a árvore da vida. Por que Deus fez isso? Porque Deus disse: se o homem comer dessa árvore, eles vão viver eternamente. Se o homem viver apenas 70 anos, alguns chegando a 50, outros a 40, já comete tanta maldade. Agora imagina se o homem fosse imortal, o caos que seria a terra. Agora o homem não pode mais entrar no jardim. E eu não quero me deter sobre isso. Eu quero falar sobre a missão mais importante que foi feita pelo maior missionário que a terra já teve. A aliança foi quebrada. O homem não tem mais acesso a Deus. Porque o pecado separou o Deus do homem, separou o homem de Deus. Só que agora eu vejo Deus colocando a sua missão em processo. E qual missão que é essa? Esta missão a qual Deus vai executar, a qual Deus vai colocar em processo, é uma missão que existia antes mesmo da fundação do mundo.
Antes de Deus criar todo o mundo, Jesus Cristo já estava preparado para cumprir esta grande missão. E que missão foi essa? Que missão é essa que foi dada para Jesus Cristo reatar na cruz do Calvário a aliança que foi quebrada no jardim do Éden? O homem não tem mais acesso a Deus. O homem não pode mais se achegar a Deus por causa da aliança que foi quebrada no jardim. Só que agora o missionário chamado Jesus, ele vai entrar em ação. Porque se nós formos observarmos o livro de Marcos, nós vamos observar que agora a missão mais importante da história do cristianismo vai começar a ser executada. Havia uma profecia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E se você for observar, lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3, vai falar sobre o nascimento de Jesus, aquele a qual foi profetizado que ia nascer e iria pisar na cabeça da serpente. Agora Jesus nasce. Jesus nasce, Jesus cresce e ele começa o seu ministério. E durante o seu ministério, o que Jesus mais fez foi curar, ressuscitar, pregar a poderosa palavra do Senhor. Também temos João, aquele que veio adiante de Jesus, preparando o caminho. Aquele que pregava e gritava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E João, sempre que ele pregava, ele dizia: eu prego e eu batizo na água só para a remissão do pecado, mas está vindo um aí, e esse que está vindo aí é maior do que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando João ele começa a pregar que está vindo, ele está falando de quem? Do maior missionário que haveria na história do cristianismo. Quem que é? Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus ele começa o seu ministério. E ele começa a pregar. Pregar arrependimento. Pregar para que o homem se arrependesse de seus pecados e se achegasse a Deus. E Jesus pregou. Jesus operou muitos milagres. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. Jesus, ele curou o cego Bartimeu. Jesus, durante o seu ministério missionário, ele curou, ele ressuscitou e ele pregou o evangelho. E sempre que ele iria pregar, ele dizia: eu vim. Só que eu vim com uma missão. E qual que é a missão? Eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu vou ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus. Eles vão escarnecer de mim. Eles vão me perseguir. Eles vão me crucificar. Em todo o ministério de Jesus, o que ele mais pregou foi sobre a sua própria morte. Ele não disse: eu não vim para ser rei de vocês, eu vim para ser o cordeiro. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Jesus mais fez durante o seu ministério foi pregar que ele veio para morrer na cruz do Calvário. Qual que era a missão de Jesus? Reatar a aliança que foi quebrada no jardim. Reatar a aliança que o homem quebrou por desobediência. E por causa desta missão, Jesus vai passar por alguns processos difíceis.
Porque para você fazer a missão que Deus colocou na sua mão, pregar não é fácil. Está aqui o vosso pastor, ele sabe quanto é difícil estar na frente de uma obra, o quanto é difícil pregar a palavra. Tem perseguição, tem cara feia, muitos não vão querer te ouvir, muitos vão querer te matar, vão te odiar por isso. Se você está pregando e essa pregação não está causando raiva em alguém, é porque não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho que foi pregado na cruz do Calvário, ele não agrada a ninguém, pelo contrário, ele desagrada, porque o verdadeiro evangelho, ele não vai massagear o meu ego, ele não vai me dar aquilo que eu quero. O evangelho vai apontar o meu pecado, vai apontar a minha falha, e Deus vai dizer: é hora de se arrepender, é hora de se colocar na brecha. O verdadeiro evangelho, ele não traz apenas paz, ele traz espada também. Só que infelizmente estão vivendo um evangelho na terra, evangelho que agrada a homem, mensagens que agrada a homem, que massageia o ego do homem. Isso não é evangelho, o nome disso é bajulação. O verdadeiro evangelho, ele aponta o nosso pecado, ele aponta a nossa falha e diz: está na hora de se converter, está na hora de se colocar na brecha, porque Jesus está vindo aí, ele está vindo aí. Por isso que quando Deus levantou os profetas, sempre que eles pregavam, não tinha banquete para eles. Sempre que eles pregavam, muitas das vezes, tinha que terminar a pregação, cair no barco e fugir. Por quê? Porque na esquina já tinha um grupinho preparado para matá-los, por pregar o evangelho. Por que não dizer de muitos missionários que morreram no campo missionário? Alguns que foi comido por leões, outros que foi queimados vivos, por pregar o evangelho. Porque o que salva, o que liberta e o que leva o homem para o céu é o evangelho, é a palavra de Deus. Ninguém é liberto das drogas, da bebida, da prostituição, se não for pelo poder da palavra. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estar no campo missionário não é fácil. Não é para qualquer um. Jesus, ele pregava, mas por causa de suas pregações, por muitas das vezes ele foi ameaçado de morte. Foi perseguido pelos fariseus. Foi perseguido pelos publicanos, pelos pecadores, por não aceitar aquilo que Jesus pregava. Porque a igreja do século 21 está acostumada com mensagens que falam que Deus vai dar vitória, que a porta vai abrir, que Deus vai fazer, que Deus vai operar. E a maior vitória que Deus quer entregar para a igreja é um dia você poder entrar nas mansões celestiais. O que adianta ganhar carro, ter casa boa, ter carro do ano, ter bastante dinheiro na conta, mas tudo isso vai ficar aqui. O que Jesus ele vem trazer é salvação, pelo poder da palavra. Só que Jesus agora está numa missão. E Jesus, ele prega o evangelho, e por muitas das vezes ele tem que sair correndo, porque tem alguém tentando o matar, tentando o prender. Só que o próprio Jesus, ele disse que ele veio para dar a sua vida por amor de todos.
E Jesus, ele prega a palavra, ele cura, ele liberta, ele ressuscita. E o que me chama a atenção no ministério de Jesus, que os mesmos que comeu do pão que ele multiplicou, que o mesmo que usufruiu das bênçãos celestiais, os mesmos que jogaram suas roupas no chão, ramos e gritaram Hosana, Hosana nas alturas, são o mesmo que está dizendo agora, crucifica. Às vezes a missão que Deus nos dá vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento, vai nos trazer traição. Jesus foi traído por causa da missão. Foi vendido por 30 moedas de prata. Judas o vendeu. Aquele que dizia que amava, aquele que dizia, mestre, estamos contigo até o fim, negou. Os mesmos que gritavam, Hosana, Hosana nas alturas, foram os mesmos que disseram, crucifica. Mas tudo isso fazia parte da missão. Tudo isso fazia parte da missão que Jesus tinha na terra. Por causa da missão, Jesus Cristo foi esbofeteado. Bateram na face dele. Por causa da missão, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Por causa da missão, ele foi preso, foi açoitado. Por causa da missão, ele foi crucificado. Só que em momento algum, ele desistiu da missão. E eu vou vos dizer uma verdade muito grande. Só estamos aqui nesta noite. Só existe pastor Rigonato. Só existe presbítero Jefferson. Você só está sentado aí porque Jesus sofreu, mas não desistiu da sua missão. Ah, se não fosse Jesus, eu não estaria pregando nesta noite. Ah, se não fosse Jesus, a minha filha não estaria cantando. Ah, se não fosse Jesus, você não estaria aí dando glória, dando aleluia, exaltando. Nós só estamos aqui porque Jesus não desistiu da sua missão. Por causa da missão ele sofreu. Por causa da missão ele padeceu. A missão que Jesus agora tem que executar é tão difícil que ele vai dizer para Deus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que o beber. A missão é tão difícil, que uma certa vez Jesus está sozinho orando, ele começa a transpirar sangue. Evangelho não é o que está se pregando hoje, de facilidade, só de bênção, só de vitória. Evangelho é cruz, é sofrimento, é perseguição. Isso é evangelho. Ele é. Mas Jesus te chamou. E Jesus te alistou para pregar a palavra. Queira você sofra, queira tenha dor, queira tenha traição, por amor do Evangelho. Prega o Evangelho, fale de Jesus Cristo, porque Ele vai te dar força, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar. Jesus, ele sofreu. Jesus foi chicoteado, foi preso, foi traído por Judas, mas não desistiu de sua missão.
Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Você está querendo desistir, você está querendo parar, e eu vim aqui te trazer uma mensagem. Olha para o maior missionário, o missionário modelo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi caluniado, ele foi perseguido, mas ele não desistiu. E ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não para, não desista, continua firme, ele vai te fortalecer. Hoje estamos vivendo tempos e que basta nós chegar no culto e alguém não nos saudar com a paz do Senhor, nós já quer parar, já quer sair da igreja, já quer desistir. Basta alguém olhar com cara feia, nós já quer abandonar Cristo. Isso faz parte da missão. Isso é evangelho. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: não pare. Continue no caminho, continua cumprindo o seu chamado, continua cumprindo a sua missão. Jesus não desistiu. Jesus foi crucificado. Mas no momento que ele está na cruz, ele não vai amaldiçoar quem está o crucificando. Ele vai olhar para Deus e falar: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Missão é você abençoar quem te amaldiçoou. Missão é você amar quem te odeia. Missão é você abraçar quem te despreza. Isto é missão. Missão é você dar a sua vida por amor à obra de Deus. Missão é fazer o que o apóstolo Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor à obra do Senhor. E depois que Jesus ele foi crucificado, durante as suas pregações, durante os seus ensinamentos, Jesus dizia: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Cumpriu a palavra. Meus irmãos, vai ficar difícil. Eu preciso te dizer algo da parte de Deus. O Brasil vai ser provado pelo Senhor. O Brasil vai ser provado por Deus, para que a igreja entenda que obra do Senhor não é só tirar foto, não é só roupinha bonita, não é só viagem, é sofrimento, é perseguição. Se perseguir a Jesus, o que dirá de mim, de você? Se perseguir a Jesus, o que dirá da igreja? Evangelho não é só oba-oba, é cruz, é perseguição, é lágrima, é sofrimento, é renúncia. O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Você está disposto a tomar a sua cruz essa noite? Jesus não se livrou da cruz. Ele teve que passar pela cruz. Mas a missão foi executada. E quando todos pensaram que Jesus estava morto, que não iria mais ressurgir, no primeiro dia da semana, está indo lá as mulheres, Maria Madalena, ungir o corpo de Jesus.
Elas se esqueceram que Jesus disse, ó, eu vou ser crucificado, vou ser escarnecido, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Elas se esqueceram disso. Agora chegou o terceiro dia, eles estão indo ungir o corpo de Jesus. E a pergunta que não quer calar é: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? A Bíblia diz que a pedra era grande e era pesada. Só que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já estava removida. O anjo assentado em cima da pedra. O anjo olha para ele e pergunta: estão procurando quem aqui? Jesus Cristo, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. E para que elas acreditassem, para que ela cresce no que o anjo estava dizendo, ele falou: vem aqui, veja. Olha o lugar onde ele está. Está vazio. O lugar que ele estava está vazio. A missão foi cumprida. E quando Jesus dá o brado na cruz, dizendo: Pai, está consumado. A palavra diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Era Deus dizendo: agora o homem tem acesso a Deus novamente. A missão foi cumprida e agora o homem pode se aproximar de Deus novamente. E depois que Jesus ressuscita, ele aparece a Maria Madalena, da qual ele tinha libertado e expulsado 7 demônios. E essa sai pregando para aqueles, fala assim: ó, eu encontrei o mestre, ele está vivo. Só que a Bíblia diz que eles não acreditaram, eles não creram. Depois Jesus aparece para 2 deles, estão indo de caminho para o campo. E esses vai anunciar: ó, encontramos Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Só que a Bíblia diz que aqueles que ouviram também não creram. Porque isso é evangelho. Muitas das vezes você vai pregar que Jesus está vivo, que Jesus está voltando, mas não vão crer. E ainda vão zombar de você. Meus irmãos, estamos vivendo como nos tempos de Noé. Daqui a pouquinho Jesus surge nas nuvens. E nós estamos aqui pensando que está tudo normal, que Jesus não vai voltar. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E os 2 anunciam, só que aqueles que ouviram da boca deles que Jesus está vivo também não crê, não acredita. Até que está os 11 reunidos no mesmo lugar. E quem aparece no meio deles? Jesus. E o texto vai dizer que Jesus lança no rosto dele a incredulidade deles. Porque Maria Madalena pregou: ele está vivo, não creram. Os 2 que estavam no caminho do campo pregou também: ó, Jesus está vivo, não creram. Só que agora Jesus aparece e diz: eu estou vivo, eu ressuscitei. Só que quando Jesus ressuscita, o soldado que estava guardando o sepulcro, eles vão até o chefe deles e diz: ó, o que Jesus dizia, o que Jesus pregava aconteceu. Ele disse que seria morto, ao terceiro dia ressuscitaria. Ele ressuscitou. Só que agora eles são subornados, são pagos para dizer que Jesus não ressuscitou. Para espalhar que os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. E diga-se de passagem que tem muitos que acreditam nisso. Muitos judeus não creem em Jesus por causa disso. Só que aí Jesus, depois que ele ressuscita,
Ele vai dar uma missão para os seus discípulos. E qual que é a missão? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão em serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Tem mais, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus veio cumprir a missão dele. E a ordem que ele deixou foi essa: eu já cumpri minha missão. Eu já morri na cruz. Eu já ressuscitei. Eu já reatei a aliança que estava quebrada. Agora eu dou uma missão para vocês. Qual, Senhor? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Você tem pregado a palavra do Senhor? Você tem falado sobre esse Jesus? Jesus está vivo. Porém, não podemos deixar a mensagem da cruz morrer. A mensagem da cruz já estão mortas em muitos altares. Não se prega mais sobre a ressurreição, sobre a vinda de Jesus Cristo. Só se lembramos da mensagem da cruz em culto de Santa Ceia. Aí cantamos sobre a cruz, pregamos sobre a cruz. E Jesus está dizendo, eu ressuscitei, mas não deixe a mensagem da cruz morrer. Pregue ela todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Isso é missão. Missão é pregar que Jesus está vivo. E que da mesma forma que ele subiu, daqui a pouquinho ele vai descer para arrebatar a sua igreja. E a pergunta é, você está preparado para o grande dia do Senhor? Você tem executado a missão que Deus colocou nas tuas mãos? Deus me trouxe aqui nesta noite para te trazer uma mensagem de reflexão, para abrir o teu entendimento e você compreender que evangelho é sofrimento, evangelho é cruz, é lágrima, é perseguição. Mas evangelho também é salvação, é libertação, é comunhão com Deus, é morar no céu. Não espere mais nada da terra. Espere em Deus. Espera o que, pregador? A salvação. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, até quando você vai ficar embaraçado com as coisas da terra? Até quando você não vai dar crédito para aquilo que eu tenho com você? Até quando você não vai executar a missão que eu coloquei nas tuas mãos? Cumpra a missão que Deus te deu. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Até quando você vai ficar se embaraçando com as coisas da terra? O que eu tenho para você é do céu, é do céu, é do céu. Eu queria trazer uma mensagem light, que você pulasse, rodasse, só que na madrugada eu estava orando e Jesus me disse, prega sobre a cruz, prega sobre a missão.
A sua missão aqui não é só vir para o culto e adorar e glorificar, não. É pregar o evangelho. Pregue para os seus filhos. Pregue para os seus vizinhos. Até quando naquela empresa você vai ficar naquela rodinha e não vai falar do meu nome? Fala de tudo, mas não fala do evangelho. Deus não te colocou naquela empresa só para ganhar dinheiro e sustentar sua família, não. É para pregar o evangelho. Prega o evangelho.